Conexões já está de volta e você continua acompanhando o debate sobre o trabalho escravo no Brasil e em Goiás. A gente está conversando com o chefe de inspeção do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Valdivino Vieira. Bom, Valdivino, quais são os tipos de estabelecimentos que se usam mais do trabalho escravo? Olha, em Goiás, nos últimos anos, a gente se deparou com algumas situações que tenderam a se repetir. Inicialmente, o setor canavieiro apresentou um certo comprometimento em relação à exploração desse tipo de atividade. Posteriormente, nós tivemos casos em olarias, tivemos casos em carvoarias, que hoje ainda talvez seja o setor que ainda dê mais trabalho para fiscalização em termos de exploração de trabalhadores na condição análoga de escravo. E temos mais recentemente, até porque é uma atividade nova no estado, a exploração de madeira do eucalipto, principalmente no corte. Existem crianças, mulheres nessa situação? Não é raro de se encontrar aquelas pessoas ou crianças em idade cujo trabalho é proibido. Entretanto, atualmente a tendência é de diminuição, mas não raro se encontram também. Mulheres já, às vezes sim, mas também o que predomina é o trabalho dos homens. E geralmente em ambiente rural? A grande maioria em ambiente rural, embora a gente não pode deixar de destacar que ultimamente há uma tendência também a se encontrar focos de trabalho nas regiões urbanas, especialmente na construção civil. Bom, e qual o perfil dessas pessoas que são vítimas do trabalho escravo? Bom, com relação ao perfil, normalmente são pessoas menos esclarecidas. Normalmente essa exploração do trabalhador em condição análoga de escravo, ela se dá com pessoas que executam atividades mais básicas, né, como que não exijam nenhuma qualificação profissional e, portanto, pessoas com um menor grau de instrução. No geral, essas pessoas são aliciadas e trazidas para um trabalho com falsas promessas, por exemplo, em termos de ambiente de trabalho, com bons alojamentos, com bom salário e todas as condições que a legislação exige, mas chegado ao local, nada disso se concretiza. Como é o trabalho realizado pela Superintendência de Trabalho e Emprego para combater essa prática criminosa? Existe uma rede social aí integrada por vários órgãos que sempre que detectam esse tipo de atividade de exploração do trabalhador em condição análoga de escravo, levam as denúncias até a Superintendência Regional do Trabalho ou até mesmo a sede do Ministério em Brasília. Uma vez recebidas essas denúncias, nós temos na superintendência, principalmente em relação à atividade rural, um grupo já especializado para buscar realização de fiscalização in loco para se verificar essas condições. Da mesma forma, nós temos em relação à construção civil, a atividade de confecção, que não é comum ainda aqui em Goiás, mas que a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, há esse tipo de exploração. E feito essa constatação, aí se tomam todas as atitudes, inclusive com relação a autuações, a interdições, se for o caso, da atividade ou mesmo de toda a propriedade, por exemplo, não só da atividade que enseja o trabalho escravo, e com a retirada dos trabalhadores, o pagamento das indenizações correspondentes e, posteriormente, esses empregados ou trabalhadores explorados são inseridos no sistema do seguro-desemprego por 3 meses. Bom, para finalizar, em que medida a aprovação do projeto de emenda constitucional, a PEC, conhecida como PEC do trabalho escravo, ela vai auxiliar nesse combate a esse tipo de crime? Olha, sem dúvida que ela é um avanço. Ela é um avanço porque até aqui a gente não tinha, e a gente do Ministério do Trabalho, nós do Ministério do Trabalho, ansiávamos pela aprovação dessa PEC. Agora, é preciso que haja efetivação na aplicação da legislação, é preciso que haja regulação e haja a aplicação dessa legislação. Por quê? O nosso judiciário e os crimes
exploração de trabalho análogo a escravo, ele é de competência do juízo federal. Então, nós ainda não temos uma tradição de condenação por exploração do trabalho análogo à condição de escravo. Então, é preciso também que o Poder Judiciário avance nessas questões. Nós já temos uma boa quantidade de autos nossos e vamos dizer assim, de sentenças do Tribunal Trabalhista, né, dos juízes trabalhistas, do Tribunal Trabalhista e até do Tribunal Superior Trabalhista, confirmando essas condições, confirmando a nossa atuação e confirmando que ali houve a exploração do trabalho análogo a de escravo. Agora, do lado judicial, do lado da condenação criminal, ainda que é preciso que haja um avanço. Tá certo, muito obrigada. Conexões agradece a sua presença. Eu é que agradeço. E você não saia daí, porque no próximo bloco tem mais dicas de eventos culturais e acadêmicos. Lembrando que você pode participar do Conexões, mandando sugestões de pauta, matérias, críticas ou então perguntas aos próximos entrevistados. Você faz isso entrando nas redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa.